Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Seguinte, amigos, eu preparei um vídeo aqui basicão com essa tela branca, que na verdade é um papel sulfite comum, e vai aparecer só minha mão e imagens aqui que eu vou botar eventualmente para explicar, para vocês terem tempo de anotar algumas coisas. Eu tô com preguiça de escrever, então eu fiz muitos cartões que eles vão estar aí passando. E bom, um aviso, isso aqui é um resumo básico, né? Se você tiver alguma dúvida sobre o assunto, os assuntos, que eu não vou passar só um assunto aqui, mas se você tiver alguma dúvida, eu aconselho que você busque outras aulas, que tem vários professores que vão explicar direitinho, ou falar comigo pra gente debater e estudar junto, né? Pode ser interessante se você tiver tempo e tal. O conteúdo que eu quero trazer hoje é compreensão e interpretação de texto, porque isso cai para qualquer uma pessoa que vai fazer vestibular ou concurso público. Então vai servir tanto para gente que quer fazer, né, concurso, quanto para o Henderson que quer prestar vestibular esse ano. Então tá, vamos começar aqui com boas dicas. Eu separei algumas dicas que eu achei interessante de pontuar. Sempre comece lendo os enunciados. Por quê? Porque o enunciado ele já tá te dizendo o que ele vai querer. No enunciado vai estar escrito o que ele vai querer de você para aquela determinada questão. Então, muitas vezes no enunciado ele vai estar dizendo o que você entendeu do parágrafo tal do texto. Ou seja, ele vai estar te pontuando para um parágrafo específico dentro da questão. Você vai pegar, ele vai estar lá um texto gigante de 5 parágrafos. Ele só quer que tu leia o segundo. Se tu achar que precisa de contextualização, aí você lê ele todo. Mas às vezes não precisa, entende? Então é sempre bom começar com o enunciado. Destaque palavras-chave do enunciado. Destacar palavras-chave não é muito complicado. Você vai ler, você vai pegar o enunciado, você vai destacar o que ele quer. Mas é bom você frisar lá, sei lá, destacar sublinhando, fazendo qualquer coisa para você destacar algumas palavras. O que ele vai querer, o que não aconteceu, o que aconteceu, o que o autor quis ou o que você entendeu. Isso vai estar muito bem ligado com a compreensão e a interpretação de texto que a gente vai ver daqui a pouquinho. Destaque tópicos frasais. Tópicos frasais é basicamente a ideia central do texto. Então, anota essa parte aqui que vai ser interessante, ó. Destaque os tópicos frasais de cada parágrafo, tá? Anota isso aqui para daqui a pouco você entender o que é tópicos frasais. Beleza. E trechos que geram dúvidas nessa minha letra bonita aqui, ó. O que são trechos que geram dúvidas? A menos que você seja um gênio, você sempre vai ter dúvida ou muita dúvida em determinadas questões. Se você leu o texto, leu o enunciado, não tá achando direito a resposta, não faz, tá perdido, ou simplesmente deu um branco na hora, porque isso acontece, não perde muito tempo com isso aí não. Se você leu ali e não entendeu muito bem, passa pro próximo. Depois, se você tiver tempo, você volta aqui e trabalha melhor. Mas quando um trecho tu vê que tu vai perder muito tempo numa determinada questão, passa direto, vai fazer a próxima e depois sempre aquilo vai ficar batendo na sua cabeça. Em uma hora você vai pegando aos poucos o entendimento da questão em si. E não complicar muito as questões. As questões são assim, objetivas geralmente. Então você vai ler, entender o que ela quer e não ficar pensando muito sobre será que é uma pegadinha ou não é, porque a gente está muito acostumado com questões que são pegadinha, mas só que o problema é que a gente acha pegadinha
porque a gente não estudou direito. Eu não vou apontar o dedo na cara de ninguém, mas a gente sente dúvida e aí fica, poxa, mas será que não é isso e aquilo e tal? Não tem nada a ver, sendo que é uma coisa realmente simples, tá? Então não complique muito as questões. Agora vamos passar aqui pro tópico frasal. Lembra que eu estava falando lá das boas dicas, destaque, os tópicos frasais de cada parágrafo? Você tem que entender que cada parágrafo na construção de qualquer texto bem construído, ele tem os seus tópicos frasais. O que é o tópico frasal? Ele é a ideia central de cada parágrafo. Basicamente, ele é um resumo do ponto a ser desenvolvido no parágrafo que segue. Vamos dizer que o texto fale sobre economia, né? Ele vai falar lá, economia do Brasil. Pô, ele já começou falando que o texto se trata de economia do Brasil. Só que você tem que ter uma visão, porque as coisas não são simples, né? Ele vai começar o texto, a economia do Brasil, ele está numa situação precária, pois determinados fatores influenciam no mercado de trabalho e como isso prejudica parcela da população. Aí é mais complexo, porque ele realmente começa falando sobre economia do Brasil. Ele quer saber como isso prejudica a população brasileira. Então, o tópico frasal é como a economia do Brasil influencia a vida dos brasileiros. Ok? Aí, quando você for escrever, você tem que entender que sempre você vai ter em vestibular, em concurso, você vai ter que escrever alguma coisa, seja com redação ou questão dissertativa, você vai ter que escrever e você vai ter que dividir ela bonitinho em parágrafos. Cada parágrafo tem que ter apenas um tópico frasal. Então você não pode jogar dois tópicos frasais no mesmo parágrafo. Você vai dar o tópico frasal e vai desenvolver sobre isso. É a ideia principal do seu parágrafo. E normalmente o seu tópico frasal ele vai ser expresso em apenas uma frase ou duas frases curtas. Ou seja, naquele exemplo, a frase é como a economia do Brasil influencia na vida do povo brasileiro. Pronto, esse aqui é o tópico frasal do parágrafo e vai seguir desenvolvimento dos próximos. Voltando aqui à ideia do destacar os tópicos frasais de cada parágrafo, se você destacar o tópico frasal, você vai ter muita ideia do que esse texto está falando. Ele vai te ajudar isso tanto para compreender o texto quanto para interpretar o texto caso ele peça. Como escrever parágrafos de diferentes formas? É aquela questão que eu estava falando mais cedo sobre o método que você vai utilizar para escrever cada parágrafo lá na sua redação ou quando você for defender alguma coisa como um texto dissertativo. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Você sempre vai dividir dessa forma. Não tem para onde correr. Sempre vai ter uma introdução, um desenvolvimento e conclusão. Como você vai escrever isso, aí vai ser bem específico. Ele vai pedir que seja argumentativo, dissertativo ou só argumentativo. A declaração inicial, você tem que ter atenção quando você for ler o parágrafo e quando você for escrever o parágrafo, porque quando se trata de declaração inicial, você tem que entender que o tópico frasal ela aparece no início do parágrafo e, portanto, ela é recomendado que você utilize ela na introdução do seu texto. Declaração inicial basicamente é dizer o tópico e falar sobre ele já no primeiro parágrafo. Ou seja, se a gente pega aquele exemplo, a primeira coisa que ele fala é economia do Brasil. Só que em vez de ele falar como isso afeta o povo brasileiro, ele fala a economia do Brasil hoje em dia está nesse caso e estudos apontam que a economia do Brasil ele segue dessa forma porque determinados fatores no mercado de trabalho e empreendedorismo estão levando
ao povo tomarem decisões que favorecem ou desfavorecem a economia do Brasil. Pá, ele já fala de início que é economia do Brasil, ou seja, essa declaração inicial ele só está desenvolvendo a partir disso, ok? Vamos para o próximo. Definição. Definição é a coisa mais tranquila, é conceituação do termo principal ou termos principais, seguido de uma explicação. Ou seja, parece muito ele é muito parecido com a declaração inicial. Você não pode cair nessa pegadinha que você mesmo pode criar para você mesmo, porque o conceito de falar, que é a definição, é simplesmente falar sobre o assunto, pontuar o assunto e depois falar sobre, confunde muito com a questão da declaração inicial, porque você fala sobre ele no início e aí desenvolve ele a partir daí. A diferença é que a definição você vai definir o seguinte: a definição ele é um conceito. Você vai dizer o conceito do seu tema, do seu tópico frasal. Você vai definir, né? Por exemplo, você vai falar sobre alicate de unha. Alicate de unha, ele foi feito primordialmente para você usar ele nas suas unhas. E ele recebeu esse nome porque fulano de tal teve a ideia de fazer uma ferramenta para cuidar da higiene das mãos, especificamente das unhas. Então você definiu o que é um alicate de unha e explicou para que ele serve e por que ele foi feito. É isso que é a definição. No seu tópico frasal você vai definir conceitualizando o seu tópico, ou seja, o tema que você quer falar sobre, e depois você vai explicar sobre esse tema, entendeu? Você vai trazer fatos e determinados outros aspectos que expliquem o que é o tema que você está utilizando. Vamos ao próximo tópico, que seria a divisão. Divisão. O assunto pode ser dividido em um determinado número de partes. Uso de numeral ou pronome indefinido no plural quando ele fala assim, pronome definido no plural é vários ou alguns, e são exemplos, tá? Ou seja, você pode pegar assim, a economia do Brasil, ela está seguindo por esse caminho por tais motivos. No caso, vários motivos, alguns motivos, como falta de incentivo a empreendedorismo, queda da bolsa, interferência política, alguma coisa do gênero, tá? Você vai dividir ele em várias partes. E depois você vai trabalhar cada uma dessas partes em ordem mais adequada. Ou seja, você vai pegar o tema, que é a economia do Brasil, você vai dividir ele em 3 partes e vai explicar cada uma dessas partes aqui na divisão. Isso é bom para você fazer aqui na introdução e ir desenvolvendo cada uma das partes aqui no desenvolvimento, para depois você concluir de alguma forma. A conclusão também vai variar do tipo da questão que está sendo entregue para você. Se ela vai querer que você faça um projeto de intervenção, que isso com certeza você tem que fazer como o Enem, entendeu, Anderson? Você vai pegar aqui, você vai dar projeto de intervenção, dizer como a economia vai ser, pode ser melhorada ou diferenciada, como incentivar em algum processo que vai ajudar a economia brasileira de alguma forma. Isso aqui é obrigatório para gente que vai fazer redação. Quem vai fazer dissertação já é um pouco diferente. E vamos aqui para o próximo. Interrogação. É muito simples fazer isso aqui, mas pode ser contraintuitivo, tá? Por quê? É você fazer um questionamento para despertar a curiosidade do leitor. O problema é que você não pode fazer uma pergunta e deixar ela no ar assim, para o leitor ficar pensando e procurando, porque, né, o seu objetivo
é comunicar com o leitor. E quando você vai escrever, você tem que escrever sobre aquilo. E ele é muito parecido com a definição, pois a definição ele te dá o conceito e uma explicação. A interrogação ele vai te dar a pergunta e a resposta. É quase a mesma coisa. A diferença é que realmente você literalmente vai fazer uma pergunta uma pergunta pro leitor, pessoa que está lendo, óbvio. Você vai falar assim: a economia do Brasil ela é subdesenvolvida no país? Isso é uma pergunta. Ela é subdesenvolvida no país? Você logo em seguida vai dizer: de acordo com os estudos de Massachusetts, a economia do Brasil vem decaindo ao longo do período de 1950, foda-se, e por aí vai. Você vai dar a resposta de cara para ele, entendeu? Pro leitor. E é basicamente isso. Você só vai fazer uma pergunta e vai responder. O que eu aconselho, na minha visão, coisa mais fácil, você trabalhar com declaração inicial, que é você apresentar o seu tema e depois desenvolver sobre, e a divisão, que você vai dividir esse tema em pelo menos 3 partes e vai trabalhar ele no seu desenvolvimento para depois finalizar na sua conclusão. Eu acho que usar esses 2 métodos são os melhores caminhos a se seguir, tá? Compreensão e interpretação de texto. Compreensão e interpretação de texto tem diferença? Claro que tem, né? Quando ele fala de compreensão de texto, você só tem que ler o texto e entender do que ele está falando. Você lê o texto sobre a economia do Brasil e como isso afeta a vida dos brasileiros. Se você entendeu o que é isso, você já compreendeu. Agora, se você entendeu que o texto fala sobre pobreza ou sobre falta de verbo para alguma coisa, você não compreendeu porque você fugiu na sua cabeça do tema principal do texto. E a interpretação é diferente porque ela já está fora do que está escrito no texto. Quando ele pede para você interferir sobre o que você entendeu, ou seja, a sua interpretação do texto. Ele deixa mais aberto porque ele quer saber o que você entendeu. Não necessariamente o que você entendeu é o que ele quer, tá? O texto é feito de múltiplas escolhas lá, A, B, C e D, e só uma tá certa, obviamente. Vai estar lá várias interpretações possíveis. Você tem que escolher a que condiz com o que o texto pediu. Então vamos falar um pouquinho sobre compreensão. Compreensão textual, ele, como eu disse ainda agora, é uma coisa que está no texto. Ou seja, quando o enunciado começa da seguinte forma: segundo o texto, o fulano de tal, você já sabe que é uma compreensão, porque está no texto. O autor do texto quis dizer, ou seja, o autor do texto quis dizer, ou seja, está no texto. O texto informa que, se o texto está informando algo, esse algo está no texto, ou seja, você só tem que compreender. Obviamente, se ele dizer no texto, quando o enunciado simplesmente começar com no texto e aí ele seguir com o enunciado, pode contar que isso é só pura interpretação, nada mais e nada menos, tá? Agora, a interpretação do texto é algo que está fora do texto, algo que está além do texto, ou seja, depreende-se ou infere-se do texto. Quando ele fala do... Olha só que eu vou ter que escrever de novo. Quando ele fala de inferir, tá? Quando ele fala de inferir, ele está se referindo a você que está lendo. Você está inferindo, ou seja, é uma coisa que tem a ver com você, ou seja, é a sua interpretação. Conclui-se do texto que, quando ele fala conclui-se do texto, ele quer saber o que você concluiu, certo? Exato.
O texto permite deduzir que, se ele fala, o texto permite deduzir que, ele quer saber o que você deduziu, ou seja, o que você interpretou. É possível subentender-se, olha só que palavra bonita, né? É possível subentender-se a partir do texto que, quando ele fala subentender-se, é você interpretando. Sussa? E é isso, nada mais e nada menos. Ele vai deixar muito claro, ou subjetivamente claro, para te enganar, que o que ele vai querer de você. Se ele vai querer sua compreensão ou sua interpretação. Compreensão é só você ler o que está no texto e responder de acordo com o que está escrito lá. Vai estar escrito um monte de coisa. Você só tem que selecionar o que ele quer te passar e responder. Quando se trata de interpretação, você vai interferir com a sua própria interpretação do que foi feito. O texto fala isso, ele te dá uma história ou um acontecimento, mas ele quer dizer outra coisa. Ele quer falar, o que eu entendi é que o que foi tratado no texto, na verdade, é uma representação de como a sociedade hoje em dia está trazendo a economia em suas vidas e como o povo brasileiro acha métodos diferentes de ganhar dinheiro e investimento com o decorrer dos anos. Pronto. Isso aqui foi a sua interpretação do texto. Você pode interpretar Você sempre pode interpretar o texto. O problema é que nem sempre ele vai querer que você interprete o texto, tá? Às vezes ele só quer que você compreenda. Então tenha muita atenção nisso. Agora a gente vai falar um pouquinho aqui sobre tipos textuais e gêneros textuais. Qual a diferença? Os tipos textuais, eles são muito mais a ver com o estilo, ou como eu posso dizer melhor, não é só o estilo de escrita, relacionado à estrutura fixa do texto. É isso aqui, estrutura fixa do texto e a forma como o texto se apresenta. São características definidas do texto, classificadas de acordo com a estrutura, objetivo e finalidade do texto. Cada texto ele vai ser escrito de uma forma, ele vai ter um objetivo único e ele vai se comunicar com você de uma forma diferente. Isso aqui são os tipos de texto. E eles são classificados em seis tipos. A primeira classificação que nós temos aqui, ó, as primeiras três: narração, argumentação e descrição. Narração: elementos que contêm textos narrativos. Tem personagem, tem enredo, espaço-tempo, clímax. Ele está contando algo, um acontecimento ou um fato. Obviamente ele tem um narrador. Ele vai ter o narrador, personagem e ação. Argumentação: ele vai ter um tema central, uma introdução, o desenvolvimento e uma conclusão. Você vai ver que a argumentação está muito ligado com a redação. A redação, ele justamente vai pedir tudo isso que eu acabei de falar. Ele vai pedir a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Só que isso é no caso de você escrever. Quando você for ler, você vai identificar que o texto é argumentativo quando ele tiver esses três elementos. Mas além de tudo isso, ele existe, óbvio, dentro do texto argumentativo existe a argumentação. Ou seja, esse são argumentos que vão defender, né? Vão defender a sua ideia ou opinião, ou a opinião e ideia do autor que escreveu o texto argumentativo, tá? Ou seja, vai ter introdução, desenvolvimento, conclusão de forma argumentativa. Ele vai usar argumentos para te convencer da ideia dele. Ele está expondo a ideia dele através de argumentos. Sempre tem a opinião de alguém dentro de argumentação, tá? Lembre-se disso.
Aqui não necessariamente vai ter. Aqui sempre vai ter. Descritivo, não tem argumentação. Já deixando isso, já dando spoiler de cara, não tem argumentação. O texto de descrição, ou seja, descritivo, ele só tá ali para apresentar características com detalhes e adjetivos, ou seja, é só descrever alguma coisa. Você só vai descrever. Ou seja, meu lápis. Se eu for só descrever, seria assim. O meu lápis, ele é predominantemente azul, uma ponta preta, uma borracha branca, a outra ponta de preta também, com a grafite. Só, acabou. Ele é, sei lá, tem, diria aqui que uns 20 centímetros, tem tabuada dentro nele e só. Reflete a luz, entendeu? Você só vai descrever o que ele é, o objeto. Ou, no caso, você vai descrever qualquer coisa que o texto vai pedir para você descrever. Ou o texto vai estar sempre descrevendo alguma coisa lá. Mostrando o que é, se é bonito, se é feio, se cheira, se não cheira, se tá no chão, se tá levitando. Ele só vai descrever, descrever e descrever, nada mais e nada menos. Vamos pro próximo. Nós temos aqui o prescritivo, expositivo e injuntivo. Eu vou começar aqui com o expositivo. Por quê, meu filho? Porque o prescritivo, ele é muito parecido com o injuntivo. E por sua vez, o injuntivo é muito parecido com o expositivo. Então eu vou começar com o expositivo, injuntivo, prescritivo. Vou explicar esse e a diferença desses dois, explicar esse e a diferença desses dois e explicar esse aqui. Ok? Beleza. Seguinte, nós temos aqui o texto expositivo. O expositivo, ele é informativo, tá? Quando a gente fala de texto expositivo, a gente pode botar igual informativo. Quase não dá espaço. Ou seja, se você sabe que o texto é positivo, ele é informativo, ele serve para informar. Não vou escrever, tô com preguiça. Ele serve para informar. Ou seja, ele vai transmitir uma informação de forma clara e objetiva, sem sentimentos, para expor fatos sem a argumentação. Sem a argumentação. A argumentação, ela só aparece aqui mesmo, tá? Na exposição, não. Ele só vai te apresentar uma informação. Uma informação que eu tô tirando aqui da cabeça. Um lápis caiu do 22º andar e atingiu a cabeça de uma criança. Ela foi parar no hospital e aguarda melhores. É a informação. O autor não falou sobre a sua opinião do perigo do lápis ter caído e quais os motivos de ele ter caído lá do 20º, esqueci andar. Ele não descreveu direito como foi a ação. O lápis caiu de ponta, o lápis caiu aonde? Caiu no olho? Caiu... Não, ele só informou. O lápis caiu e atingiu uma criança que foi parar no hospital. É uma notícia. Certo? Beleza. De forma clara e objetiva. Ou seja, ele não vai dar essas voltas todas porque o objetivo dele é só informar que o lápis caiu numa criança que provavelmente não se machucou muito. E agora a gente vai falar sobre o texto Agora a gente vai falar sobre o texto injuntivo. Você pode achar que ele é informativo. Injuntivo, informativo. Mas não. Na verdade, ele é explicativo, tá? É explicativo.
Ah, mas ele é um texto que só vai explicar as coisas como se fosse uma aula? Não. Ele é um texto que te dá ordem, certo? Por exemplo, ele te dá instruções de alguma coisa, ou seja, ele está te instruindo, te explicando. Um texto instrutivo e injuntivo. Ele está te instruindo alguma coisa, está te dando instrução, como uma receita, um manual, explicação de um método ou um procedimento, tá? Ele vai lá, você tem que botar 2 ovos numa tigela, depois despeja o leite para fazer o bolo. Claro que tem muito mais outros passos, mas enfim, você entendeu que ele está te instruindo a fazer um belíssimo bolo de camadas. Falando nisso, meu aniversário está chegando, hein? Seguinte. Mas por que ele é tão parecido, como eu disse anteriormente, com o prescritivo? Porque o prescritivo, ele é a mesma coisa. Ele é um texto que vai te explicar, não vai te explicar. Ele já não tem essa característica do explicativo, mas ele tem a característica de, como posso dizer, de instruir. Mas só que é de uma forma obrigatória. O prescritivo, ele é uma exigência, ele obriga a agir de acordo com o texto. Ou seja, ele tem muita ordem. A ordem dele é absoluta. Por quê? Você não pode, entre aspas, fugir do que ele fala. Por exemplo, no injuntivo, quando ele fala que você tem que botar ovos e depois botar numa tigela e depois despejar o leite, você pode muito bem jogar o leite e depois botar os ovos, não importa. No final das contas, não vai fazer tanta diferença. Só que no prescritivo, você não pode. Ah, mas por que eu não posso? Porque ele vai falar, ó, sobre leis. Você não pode descumprir a lei, por isso que eu botei aspas. Não é que você não possa, você não deve. Você não pode interpretar a lei, ela é absoluta. Do jeito que está escrito lá, é do jeito que você tem que cumprir. É a Constituição. A Constituição também é prescritiva. As leis são prescritivas. Qualquer código penal, qualquer tipo de regra, por exemplo, futebol, não é recomendável que você não faça falta no seu adversário. Você não pode. Você é obrigado a não cometer falta. Não é que é recomendável, no caso do injuntivo, que é recomendável você botar primeiro os ovos e depois o leite. Não, você não pode. Não é recomendável, por exemplo, você sair pelado na rua. Não, você não pode, porque isso aqui está violando uma lei que é a de atentado ao pudor. Então, toda vez que você vê um texto que te obriga a seguir aquela ordem ou aquela instrução que ele está passando, ele é prescritivo, tá? Lembrando que ele é prescritivo. Beleza, então. Agora a gente vai voltar aqui para gêneros textuais. Gêneros textuais, eles são infinitos. Põe na tua cabeça que tu não vai conseguir decorar todos eles daqui a 1 milhão de anos, até porque seria uma enorme perda do seu tempo. Você só tem que entender que eles estão diretamente ligados com os tipos textuais. Ou seja, existem gêneros textuais que eles estão contidos em textos em determinados gêneros. Agora a gente vai falar, eu vou dar breves exemplos aqui para você entender. Vamos voltar à classificação aqui dos tipos, tá? Eu vou explicar os gêneros através dos tipos. Classificação dos tipos. Foca aí, câmera. Focou. Seguinte. Narração. Gênero textual que está ligado à narração, ao texto narrativo. A gente tem o conto, biografia, uma fábula, um romance, uma lenda, novela ou uma carta.
Você está narrando, fazendo texto narrativo através de todos esses gêneros. Quando fala carta, é um gênero. Lenda, é um gênero. Que tipo de gênero? Gênero narrativo. Gênero do tipo de texto narrativo, tá? Nós temos aqui agora o argumentativo. É um artigo de opiniões, ou seja, o cara está dando o argumento sobre a sua opinião. É uma crônica, porque vai estar sobre o ponto de vista do narrador, do autor. Um editorial, que vai expor através de argumentos. Uma carta, nesse caso, endereçado à sociedade, tá? Não é uma carta pessoal, uma carta aberta para a sociedade, que vai ter argumentação sobre um determinado tema. É como uma carta de alerta, por aí vai. E redação de uma prova. Fique de olho aí nessa redação, porque ela é argumentativa dissertativa, ou seja, ela precisa de argumento. Por isso que ele fala sobre redação de texto aqui como exemplo de gênero textual. O gênero textual de redação está ligado com o tipo de texto argumentativo. Vamos falar aqui sobre a descrição. Diário, relato de viagem, tudo isso tem a ver com descrição. Porque no diário, por exemplo, você vai estar descrevendo como foi o seu dia, que você acordou, tomou café, foi para a escola, fez tarefa, e é isso. Você descreveu como é que foi o seu dia no seu diário. E relato de viagem, você vai descrever como é que era a paisagem do lugar que você foi, e é isso, tá? E também nós temos aqui prescritivo, dispositivo e injuntivo novamente. Eu vou começar com o expositivo. O expositivo pode ser um resumo, uma resenha, uma reportagem, notícia, um verbete de dicionário, um cardápio. Por quê? Porque ele está informando tudo, né? A informação dentro de uma notícia, dentro de um resumo. O cardápio vai estar te informando os pratos que ele tem disponível. E é isso. Aí nós temos aqui o injuntivo. Injuntivo, ele é uma receita, um manual de instruções de um jogo, uma bula, uma lista de compras. Tudo isso tem uma ordem recomendada, mas você não necessariamente precisa seguir. A receita tá lá com os ingredientes e a forma como você vai utilizar, mas é critério seu a quantidade, a qualidade e todo o resto. Lista de compra, a mesma coisa. Lista de compra tá dizendo que você tem que comprar determinadas coisas, mas a ordem que você vai comprar, que tipo que você vai comprar, isso aí é com você. Não é necessariamente você vai lá comprar naquela ordem que tá, senão provavelmente você perderia um tempo danado. Prescritivo. Quando você vê que tem as leis, é um gênero prescritivo. Quando tem um trecho de lei, é um gênero prescritivo. Mesma coisa para a Constituição, para regras que você tem que seguir à risca. Qualquer coisa que você tem que seguir à risca, qualquer texto, tipo de texto é um gênero prescritivo. Com chave de ouro, agora a gente vai para cá, para introdução, desenvolvimento e conclusão dentro da redação. A introdução, ele vai apresentar o seu assunto ou a tese, sendo que o assunto é o tema e a tese é o seu ponto de vista. Vai depender muito do tipo de escrita que você está fazendo ali. A redação de Enem é assunto. Você vai apresentar o tema de acordo com daqueles métodos que a gente viu mais cedo, que seria aqui, deixa eu ver, tá aqui. Dentro desses 4 métodos aqui: declaração inicial, definição, divisão e interrogação. Aí nós temos o desenvolvimento, que ele vai apresentar argumentos. Aí você já vê porque que a redação é argumentativa dissertativa. Exemplos, dados estatísticos de pesquisa,
fato comprovado e tal. Aqui você vai argumentar. A argumentação vai ser baseado nesses aspectos que eu acabei de citar, né? Em exemplos, dados, pesquisas, por aí vai. E aqui a conclusão. Aqui você vai apresentar o desfecho e a retomada da tese. Por quê, meu filho? Porque, querendo ou não, ele é dissertativo, ou seja, ele está pedindo que você apresente seu ponto de vista nesse caso. E se você tem que apresentar seu ponto de vista, você tem que propor um projeto de intervenção, que foi aquilo que eu falei mais cedo. Se o assunto é a economia no Brasil e como isso prejudica a vida do povo brasileiro, você tem que propor projetos que façam sentido de acordo com o tema e de acordo com a proposta, que vão melhorar ou combater o atraso na economia do Brasil, tá? Essa aqui foi uma dica rápida de redação. A gente apresentou os gêneros textuais, os tipos textuais, o que é tópico frasal, a diferença entre compreensão e interpretação de texto. Então acho que já deu para entender muito bem sobre muita coisa só nesse vídeo, embora ele esteja muito grande. Bom, enfim, o projeto de eu gravar esses vídeos é que eu possa fazer uma revisão e fixar esses assuntos na minha cabeça e também ajudar vocês com o estudo, né? Compartilhar o que eu estudei com vocês. Então, obrigado por ter assistido tudo. Se você não dormiu até aqui é porque eu estou fazendo um bom trabalho. Então, até a próxima.